Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e pelo jeito de agora até novembro de 2024, quando será o escrutínio do novo mandatário norte-americano, nós vamos acabar acompanhando muita coisa a respeito deste processo de fritura que começaram contra o ex-mandatário Donald no Tribunal de Nova York e que vai acabar repercutindo o quanto mais for possível na imprensa cada vez que isso for negativo à imagem de Donald, né? Nós sabemos que a imprensa globalista, que é liberal, ou seja, de esquerda ocidental, né? Ela tem então essa função de fritura, né, desse processo. Para quem não sabe o que está acontecendo, ele está sendo acusado de ter tentado subornar uma dessas moças da vida, que hoje são apelidadas de GP, né? Para que ela ficasse quieta a respeito de algumas situações. Quem acusou ele disso foi o próprio ex-advogado de defesa dele, que teria, segundo o advogado, levado pessoalmente o dinheiro a esta moça da vida e com pedido do próprio Donald. Mas, apesar de tudo, pesquisas pós-indicação dizem que mais cidadãos norte-americanos, né, dentro das primárias dos republicanos, né, dizem que são mais propensos a escolher Donald do que outro candidato, né? Então, novos dados de pesquisa teriam dito que não apenas ele detém uma liderança dominante nas primárias dos republicanos e uma vantagem sobre o Joe em um provável confronto nas eleições gerais, mas que mais cidadãos nas primárias e nas eleições gerais dizem que agora vão escolher Donald por conta disso. Quer dizer, essa suposta perseguição, ou o que é muito claro, né, que acaba sendo uma perseguição, e a gente já falou aqui que isso dá até a impressão de que ele está fazendo um papel messiânico, né, nessa jornada do herói, enfrentando os desafios para lá na frente surgir como o salvador da América, né? Dá a impressão de que isso é tudo armado porque não é possível tanta burrice, mas por parte dos democratas. Mas nós sabemos que eles temem, e temem bastante, que ele retorne, uma vez que a economia mundial, devido às escolhas da esquerda ocidental inteira, inclusive aqui da América Latina, durante o período do flagelo, levou todos a uma situação de extrema preocupação. Muita gente está empobrecendo, a possibilidade de compra de alimentos, de automóveis, de residências está se tornando cada vez mais difícil e em alguns casos impossível, e agora o povo espera uma salvação, né? Então aqueles que criaram o problema em tese estariam aí tentando derrubar o possível nome que viria para tentar consertar toda a M, né, que foi jogada no ventilador. Não estou aqui para passar pano para ele, só estou narrando aquilo que é óbvio, né, diante dos olhos de todos. Um relatório diz então que esse juiz de Manhattan tentará colocar uma ordem de mordaça em Donald. Veja só, é bastante conhecido por todos que Donald é um as na utilização da mídia, né? Então ele acaba, mesmo não tendo controle da mídia, conseguindo manipulá-la através das suas declarações. Ele usa declarações bastante polêmicas para que aquilo se reverta contra a própria mídia quando a mídia tenta utilizar aquilo para queimá-lo, né? Então a solução que eles estão encontrando, e isso é o que os republicanos aí estão temendo, é que um juiz tente colocar uma mordaça, literalmente, ou quase literalmente, né, porque não será uma mordaça real, em Donald, né, impedindo que ele trate das questões a respeito do julgamento, o que seria um passo sem precedentes, porque isso não é permitido segundo a legislação norte-americana. Eles não podem colocar essa tal de mordaça, né, para silenciar o candidato. Então a ordem da mordaça poderia prejudicar sua capacidade de fazer campanha sobre a questão da corrupção durante as primárias, ou seja, ele não poderia falar sobre o próprio processo da qual ele está sofrendo durante a campanha. Então ele não poderia se defender enquanto a mídia inteira o atacaria. E se ele pudesse falar, lógico que ele iria utilizar a sua capacidade de reverter a situação e fazer a mídia, que seria em tese inimiga dele,
trabalhar para ele. Então, a equipe jurídica de Donald acha que o juiz de Manhattan dará um passo sem precedentes para silenciá-lo com uma ordem constitucional. A equipe jurídica está considerando adicionar um advogado da primeira emenda ao esforço para combater isso e lutará até o fim. O porta-voz de Donald, Steve Chang, em resposta às notícias sobre uma possível ordem de silêncio, disse a esse site aqui que o ex-mandatário defende a liberdade de expressão e que os americanos deveriam estar muito preocupados com qualquer esforço como esse para reprimir a liberdade de expressão. Bom, nós já vimos ele sendo amordaçado nas redes sociais nos últimos anos, né? Agora ele está sendo readmitido, mas nós vimos que ele foi expulso justamente durante o auge, muitos dos tweets dele foram apagados, e agora eles, né, talvez vão acabar querendo calar diretamente a voz dele e a possibilidade dele falar a respeito do caso, que será usado para fritura contra ele. Agora, se ele vai efetivamente sofrer essa ordem de silêncio, né, é uma coisa, e se ele vai obedecer é outra totalmente diferente. Então o porta-voz dele, o Chong, aqui, disse que o Donald defende a transparência em nossa Constituição americana e qualquer tentativa de impedi-lo, o principal candidato, né, de exercer seu direito à primeira emenda, é um movimento tirânico de um país de terceiro mundo que prova ainda mais que isso nada mais é que uma política de caça às bruxas utilizando um sistema de justiça que está sendo usado como uma espécie de instrumento de ataque, né, como se eles estivessem usando a justiça para atacar o adversário. Ele disse que isso é coisa de terceiro mundo, e é mesmo, né, que nós somos um país, eu não sei nem se nós somos ainda de terceiro mundo, ou já somos de quinto ou sexto mundo, porque aqui a liberdade de expressão é lixo, né? Só serve para estar no papel e é concedida vez ou outra quando aqueles que têm a caneta acham que ela deve ser concedida. Isso aqui é um absurdo. Mas enfim, é o que eles estão dizendo aqui, que eles falam que é terceiro mundo. Não sei onde, né? Eu acho que o Brasil, por exemplo, já não é mais nem terceiro mundo em relação às liberdades. Ele diz ainda que todos os americanos devem se preocupar com essa violação de seus direitos e qualquer tentativa de obstruir o direito, né, do ex-mandatário de usar sua voz para falar a verdade ao poder nunca deve ser tolerada. É incrível como há pessoas que defendam a impossibilidade de alguém falar, porque elas têm tanto medo de que as pessoas, os demais sejam convencidas, talvez elas próprias, né, que elas preferem não ouvir. É como aquela criança que coloca as mãos no ouvido e começa a gritar quando alguém diz algo que ela não gostaria de ouvir. É mais ou menos isso, né, que essa vertente política aí quer na prática, né? Então, toda cruzada direcionada é uma farsa política completa do promotor de Manhattan com o objetivo de manipular e interferir em uma eleição contra o ex-mandatário e seus apoiadores. E daí, por aí vai, né? Então, ele vai realizar aí um evento em Mar-a-Lago, depois de retornar de Manhattan, onde ele vai se pronunciar, etc. Nós vamos acompanhar esse caso porque isso certamente vai repercutir no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aqui onde nós estamos. E tem muita coisa a respeito disso aqui. Isso aqui vai acabar tomando conta aí da atenção norte-americana nos próximos 2 anos, não tenham dúvidas disso. A não ser que o plano de fritura comece a ir por água abaixo, e aí eles vão acabar abandonando e tentando um plano B, C, D. Com certeza eles têm outras alternativas caso isso aqui não dê certo, né? Parece, né, a princípio, que não vai dar certo. A acusação de Donald, que diz que esse é o último movimento criado por eles, por os democratas radicais, ele chama aqui, né, para utilizar o governo como um instrumento contra o povo americano. Ou seja, eles querem impedir que o povo americano tenha plena liberdade de conhecer os fatos e também de escolher, né, esse Donald, caso eles queiram, né? Em uma declaração exclusiva, Tenney, né, criticou o ultrajante abuso de poder dos democratas radicais, chamando apenas de o último movimento para utilizar o governo como um instrumento contra we the people, ou nós, o povo, né, que é como começa a Constituição, né, norte-americana.
sob Joe, o FBI, IRS e o DOJ, né, foram usados para perseguir os oponentes políticos dos democratas, ou seja, eles utilizaram todos os instrumentos do governo para perseguir os adversários. Isso aí, obviamente, não vai ficar sem troco, né? Quando, eventualmente, eles tomarem o poder, essas pessoas serão gravemente punidas, porque lá, por enquanto, ainda há a possibilidade de aplicação da lei. E eu penso que dessa vez, se Donald voltar ao poder, ele vai muito mais forte e mais rápido contra os seus adversários. Na primeira vez ele ainda tentou limpar o chamado pântano, né? Mas ele fez isso de uma maneira mais lenta, mais democrática, etc. Eu penso que dessa vez ele vai atropelar todos, né? Então quem assinou, quem esteve na linha de frente aí do que eles estão chamando de perseguição, acredito que vai parar até atrás das grades, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Tudo está na mesa sobre Manhattan, eles dizem. Do que eles estão falando? Também do caso de Donald. Eles estão dizendo, aqui no caso Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário da Câmara, disse que tudo estava sobre a mesa referente ao papel de supervisão do Congresso na acusação do grande júri ao ex-mandatário Donald. O que quer dizer isso, em outras palavras? Que ele está dizendo que o Congresso pode se interferir. O Congresso norte-americano, se eles perceberem que o grande júri dessa acusação contra Donald for utilizado como um instrumento, eles vão interferir. Está tudo na mesa. Vamos conversar com o outro presidente e ver a resposta. Acabamos de receber a carta dele de volta, estamos revisando isso. Porque lá também tem bicameralismo, né? Então, de repente, todas as forças aí que eles têm vão para campo. E eles acusam, né, aqui eles inclusive citam o nome de Soros aqui. O promotor distrital é apoiado por Soros e vai atrás do ex-mandatário dos Estados Unidos. Então, eles estão dizendo que está sendo utilizado como instrumento de Soros esse promotor. O ex-mandatário Donald agendou, né, uma declaração para fazer após a acusação. Essa agenda aí teria sido então para logo após, né, ele estar presente no tribunal nessa terça-feira agora, né, passada. Então é isso, pessoal. Nós vamos acompanhando. Conforme surgirem as novidades, nós trazemos aqui para vocês. De repente a gente não vai focar exclusivamente nisso, mas quando nós estivermos tratando de alguma outra matéria, a gente cita uma atualização ou outra, porque esse caso aí com certeza vai ganhar bastante repercussão e penso eu que é importante para nós aqui que estamos tentando acompanhar as forças, né, que estão dominando o mundo, que estão tentando dominar o mundo. É importante para que nós estejamos bem atualizados e bem cientes do que está acontecendo, enquanto a maioria prefere assuntos aleatórios. Aí a gente vai acompanhando o que importa de fato. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.